יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de nosso podcast de todas as sextas-feiras, podcast Torah Talk, hoje especialmente aqui como nosso convidado, meu amigo Hanor Ben Adam, que hoje nos auxiliará na discussão da paraxá dupla dessa semana, paraxá Vaikirel Pekudei, desse ano judaico de 5.786. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Hanor. Suas considerações iniciais aos nossos internautas. Obrigado, Ravi. Obrigado pelo convite, para estar fazendo parte aqui desse podcast hoje. Para mim é uma satisfação muito grande e quero saudar todos que estão nos ouvindo, né, compartilhando com a gente dessa transmissão. Que sejam bem-vindos. Vamos estudar um pouquinho aqui dessa paraxá, extremamente importante, né? A 22ª paraxá do povo judeu desse ano judaico, 5.786, e traz ensinamentos importantíssimos pelos nossos sábios. É isso. Hoje, o Ravi vai estar nos ajudando com essas informações. É isso aí. Peço só que você coloque o microfone um pouquinho mais perto da sua boca aí. É um podcast, o nosso áudio é importante. Nós vamos começar falando de Vaikirel. Vamos falar um pouquinho, não vai dar tempo de falar tudo, né? Vamos falar um pouquinho de Vaikirel, um pouquinho de Pekudei. Ao longo do Shabat a gente vai ter outros estudos importantes, simbólicos pra gente. Quero que você comece a ler para mim, aí, a primeira aliá, em português mesmo, por favor. Versículo 1 do capítulo 35. Vamos ler primeiro até o verso 3º, final do verso 3º. E aí depois a gente vai comentando o restante. Vamos lá. Perfeito. Capítulo 35, verso 1. E reuniu Moshe toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, sábado de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. E até aí. Bom, vamos lá. A primeira coisa aqui é o seguinte. Eu sei que esse é um texto bem já explorado, né? Mas vamos deixar uma coisa assim, do ponto de vista cronológico, clara. Nós estamos estudando a construção do tabernáculo desde Terumá. E a impressão que todo mundo tem, eu também, você tem, é que todo aquilo que foi falado em Terumá e depois nas paraxot seguintes já aconteceram. Mas não. Elas não aconteceram ainda. Desde a paraxá de Terumá até Pekudei, passando por Tetzaveh, passando por Kitsá, passando todas essas parashiot, elas na verdade representam aquilo que o Eterno disse que Moshe deveria fazer. Então, Hashem fala a Moshe: diga aos filhos de Israel que tragam Terumá. Depois, sobre a construção dos utensílios, das roupas dos sacerdotes. Mas só agora, na paraxá de Vaikirel, ele de fato ordena, né? Ele pede, replica aquilo que Hashem falou para ele, reproduz aquilo, e aí reúne a comunidade para falar. Só que não está, embora o Shabat faça parte das parashiot anteriores e tudo mais, a citação dele, das festas também, a ordem em que ele coloca isso, ele começa trazendo a orientação a respeito do Shabat. Capítulo 31 vai falar que o Shabat é uma aliança perpétua. E como Hashem coloca para ele no meio, Moshe entende o seguinte: Hashem deu tudo isso para mim, e no meio de tudo isso, ele colocou as leis de Shabat. Então, quando ele vai citar o tabernáculo, ele começa pelas leis de Shabat. E ele traz aqui a única mitzvah proibitiva específica com relação ao Shabat,
é essa que traz aqui. As outras, elas são genéricas. Ele vai chamar de melahá, ou seja, atividade não espiritual. Uhum. Uma maneira da gente identificar melahá, a palavra melahá, ela tem ali uma raiz subjetiva de meler e ligado a malhut. Então, o que seria melahá? Se está ligado a meler, está ligado a malhut, no sentido mais simbólico e moral, o que melahá, na sua opinião, poderia significar? Seria algo do tipo aquilo que você faz de forma com algo material, né? Material. Material. Ou seja, o mundo de malhut. Isso. Ou seja, todo aquele trabalho realizado a partir e em prol Da matéria. da matéria, de malhut. Então, melahá é um termo que define um monte de coisa, né? Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o mundo físico, tudo aquilo que nos envolvemos ao longo da semana. A semana nos fora dada para que ao longo dela nós nos preocupemos com o malhut. É qualquer coisa que nos prenda e nos faça gastar energia, tempo, dinheiro, saúde. Isso. Né? Diversão, tudo isso que tem a ver com o mundo físico. Melahá, portanto, é toda a energia gasta em prol do mundo físico. Lá em Isaías, depois ele vai dizer: para que não vos ocupei nas suas empresas, não os falei de suas palavras, porque isso é o dia a dia. E é muito difícil a gente se desconectar do mundo físico, mesmo em Shabat, porque o ser humano é uma locomotiva com muitos vagões, e eu posso comparar o homem com uma locomotiva e os vagões sobre aquilo que ele carrega. A pergunta é: até que ponto a locomotiva puxa os vagões e de que ponto em diante o vagão empurra a locomotiva? A gente só sabe disso quando tenta parar a locomotiva. Pois é. Não é isso? Os vagões que vêm atrás vêm empurrando, e aí ela anda, sei lá, 200, 300 metros para frente ainda. Isso, exatamente. Então isso fala muito sobre o Shabat. A gente parou no Shabat, mas a força de malhut ainda continua sendo exercida sobre a gente. Ou seja, é muito difícil parar no Shabat. A gente para as atividades na vela de Shabat, mas as preocupações, a influência, a força que o mundo exerce sobre a gente ainda continua exercendo força. E é por isso que a gente para o Shabat antes, e não exatamente quando ele começa. Quando Neemias... Que é para ir desacelerando, né? Isso. Quando Neemias, lá no seu livro, é dito que ele manda que as portas de Jerusalém sejam fechadas quando o sol fizesse sombra nas portas, ou seja, quando ele toca a copa das árvores, né? Quando ele olha, quando a gente pode olhar ele na direção vertical, ainda não era Shabat. Porque o Shabat, na verdade, é quando o sol se põe. Sim. Quando ele estabelece isso, daí ele estabelece uma cerca. Nos dias de hoje, os nossos sábios dizem que a gente tem que parar na terceira hora antes do Shabat. Ou seja, o Shabat começa às 6 da tarde, no equinócio. 3 horas, 3 da tarde a gente devia parar, né? Por quê? Porque eles sabem de que essas coisas ainda exercem. Interessante esse comentário do senhor, Ravi. Semana passada, trabalhando, né? Na quinta-feira, e aí o meu colega de trabalho perguntou: Magno, amanhã tu vai trabalhar até que horas? Não, vai trabalhar amanhã? Sim, normal, né? Sabe? Vai trabalhar até que horas? Ele sabe, volta das 2 horas. Mas, não, mas como assim? Tem que ir até as 18, né? Ele sabe, não vou, né? Sexta-feira eu não vou. 2 horas pra mim já tá de bom tamanho. Não, mas tem que ir até as 18. Não vou, rapaz. Só vou até as 2. Estourado aí, 3 horas. 3 horas da tarde. Passou disso, pra mim já não dá mais, não faz sentido. Porque fica na nossa mente, né? Fica na nossa mente, na nossa experiência, na nossa memória. E a própria memória muscular continua querendo trabalhar. Sim. Né? Natural. E é muito difícil a gente fazer essa separação, né? Da semana com o Shabat, e aí a vela de Shabat é a última ação que a gente faz. Ela ao mesmo tempo é a última ação de Malhut e a primeira ação de Shabat. E a gente acende as velas antes de Shabat e não no Shabat, justamente porque essa vela marca o horário
das portas de Jerusalém que eram fechadas lá em Neemias. Mas a gente já parou antes, os trabalhos físicos, tudo, a gente se prepara e acende as velinhas para dizer isso. E aí ele fala, não acenderás fogo. A palavra aqui, para não não acenderás fogo, ó, versículo 2, Shesheteamim Ta'asemelachá. 6 dias farás, ele coloca no singular. 6 dias farás melachá. O Vayom Hashivi Yerie Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton. E no sétimo dia, Yerie será para vocês, para vós, Lachem, Kodesh Shabbat Shabbaton. E ele enfatiza isso aqui. Shabbat, Shabbaton. Shabbat é o dia. Descanso também, a mesma palavra significa descansou. Shabbaton é descansou, no sentido do advérbio, do substantivo. Dia, Shabbat de descanso. Shabbat de descanso no sentido de que ele é um descanso para a alma. Lá Hashem, lá Adonai, para o eterno. E aí ele coloca uma gravidade aqui. Kol haose, todo aquele que faz, kol haose, bo, para si. Bo, nesse sentido aqui, bo, não no sentido de ir, beit mais vav, para si, para ele. Melahá, yomat, será morto, vem de met. Então a gravidade aqui é de acender fogo. Mas aí tem uma questão. O fogo não faz parte exatamente das melahot, ele é uma coisa separada. As melahot são todo o restante. Mas essa específica ação, ela era executada no santuário, no Shabat. Sim. No caso, o acendimento da menorá, o acendimento da menorá era sempre à noite, era preparada durante a parte da manhã, acesa à noite. Os sacrifícios eram queimados, assados, comidos. Como é que resolve isso aqui? Como é que, na sua opinião, assim? Sua opinião. Então, Raul, eu vou começar pelo começo, tá? Uhum. Primeiro eu quero dizer que por muito tempo eu guardei Shabat. Uhum. Quando ainda estava me aproximando do judaísmo, namorando o judaísmo e tal, eu guardava Shabat, como se dizia, né, no coração. Sei. Era aquele, eu guardar no meu coração aqui, estou descansando. Mas não existe. Espírito. Mas não existe, né? Uhum. A Torá é bem clara e... ela é ação, né? Ela é prática. E ela diz assim, não trabalharás. Uhum. É bem enfático. Não trabalharás. Uhum. Trabalhou, será morto. Será morto. Não necessariamente morto de ir pro caixão, de baixo. Não necessariamente. Mas será excluído, né? É uma morte espiritual. Uhum. Então, por muito tempo eu trabalhei no Shabat e dizia, não, mas estou guardando no meu coração. Uhum. Não fazia muito sentido, mas era o que na época eu entendia. Uhum. Para o Hashem, que hoje não vou dizer que nem condeno quem o faça, mas não acho que esse deve ser o não é a forma que a Torá manda. Porque a Torá é bem enfática nisso. Então, quanto a isso, tudo bem. Quanto ao fato do acendimento do fogo, tem um trecho bem importante que ele diz assim, ó, e falou Moshe a toda a congregação dos filhos... desculpa. Um pouquinho antes. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações. E aí é interessante. Não é no... Ele deixa claro, em vossas habitações. Isso. Inclusive a palavra aqui... E aí ele isenta o Mishkan, né? Ele isenta o Mishkan dessa guarda proibitiva. Exatamente. Essa é a questão. Essa é exatamente a questão. E aqui a palavra habitações é interessante porque ele fala Lotevaru, não acenderás, né? Atearás fogo, Behol, Mishivoteichen, aqui é Moshave, acampamento, em todos os vossos acampamentos, em todos os vossos assentamentos, né? Traduzido por habitações, é a mesma palavra para Matov Ohaler Yaakov, Mishkenoterra Israel, a mesma palavra lá, né? Então assim, nas vossas tendas, nas vossas habitações ou nos vossos acampamentos, Bayom Shabbat, no dia de descanso.
Então, assim, é uma mitzvah que se aplica à casa. Mas aí eu te pergunto, nesse caso, ela se aplica à sinagoga, na sua opinião? Para os dias de hoje, não. Aham. Na sinagoga, Aham. né? Suponhamos, E a aí- gente não pode acender fogo em casa, mas aqui na sinagoga a gente pode cozinhar Não. para as pessoas? Não. Por quê? Porque é casa. Porque é casa. Sinagoga é casa. Agora, Sinagoga não é templo. acender o fogo, suponhamos que hoje, né? Aham. Nós tivéssemos aqui a prática de passar os 7 dias da semana com o candelabro aceso, Certo. a menorá acesa. Aham. No dia de Shabat também acenderíamos. É. Problema nenhum com isso. Agora, É uma opinião, tá tudo bem. não, eu falo considerando que Aham. que a sinagoga é um pequeno mística, né? Aham. Fazendo essa consideração e trazendo para os nossos dias, É. aplicando nos nossos dias. Agora, esse fogo usado para cozimento, Aham. esse não. Bom, vamos deixar uma coisa clara. Sua opinião é bem relevante, bem importante. Vamos lá. Primeiramente, é uma mitzvah acender a menorá hoje? Não é. Não sei, eu acho que não. Não é. É mitzvah acender as velas de Shabat. É vela de Shabat. Mitzvah rabínica ainda por cima. Sim. Não é nem uma mitzvah rabínica e nem uma mitzvah da Torá acender a menorá hoje. Se ele dissesse, vocês acenderão a menorá em todas as vossas habitações, valeria. Para você ter uma ideia, mesmo nas sinagogas onde as menorotes são acesas em Shabat, não com fogo, mas com lâmpada, ela é acesa antes do Shabat. E para que ela não seja comparada à menorá daquela época, a gente não acende todas as velas, a gente deixa a vela do meio apagada. Que só com a vinda de Mashiach, que a vela do meio será acesa dentro do templo. Então ela não valeria. Se fosse uma mitzvah, aí sim, acender a menorá na sinagoga, aí ela poderia ser acesa inclusive em Shabat. Mas os sábios já não fizeram isso porque está proibido. No templo ela era acesa, normalmente. Assim como os sacrifícios eram comidos e cozidos e assados, tanto cozidos quanto assados, mas elas eram parte de um culto. A menorá hoje não seria parte do culto, né? Uhum. Ela seria muito mais uma coisa decorativa, talvez, memorial. Então em Shabat não poderíamos fazer. E aí aqui, todas as outras melahot citadas, as 39 melahot depois elaboradas pelo judaísmo ortodoxo, elas têm a ver justamente com tudo aquilo que era feito no santuário. Então você vai ver algumas coisas bem aparentemente estranhas, como por exemplo, não se pode dobrar. Não se pode dobrar em Shabat. Posso dobrar um lenço, não posso dobrar um lençol, né? No judaísmo ortodoxo. Por quê? Porque se dobrava para montar o santuário. Se desdobrava para montar o santuário. Não se pode fincar, porque se fincava. Então tudo isso tem a ver com aquilo que se fazia no santuário. Então as leis de construção do santuário eram justamente as leis proibidas. Por isso que o santuário não era erigido em Shabat e nem desmontado jamais em Shabat. E detalhe, o fogo do altar, isso pouca gente fala, ele nunca se apagava. Você vai perguntar, como é que ele não apagava se eles desmontavam e levavam? O fogo era levado numa pira, como a tocha, né? tocha das Olimpíadas. Ele era levado e o mesmo fogo era usado. Esse fogo acendia a menorá, esse fogo acendia o altar externo, esse fogo queimava o incenso e assim por diante, tá? Então o Shabat ele entra como uma lei restritiva, como o caput de um como é que a gente fala? Quando a gente tem de uma lei, mas um estatuto, ela entra como caput de um estatuto, porque todas as leis que ele vai dar agora tem que estar submisso a essa cláusula pétrea aqui de cima, que é, olha, entenderam? Bom, agora que vocês entenderam que o Shabat é o Shabat, aí agora eu vou dar as leis do santuário. Uhum. Ou seja, nenhuma dessas leis que eu vou dar a partir daqui podem ser feitas em Shabat. Então isso tem muito a ver com as eventuais desculpas que a gente dá
mesmo por ocasião do Shabat, mesmo por ocasião, por exemplo, da interpretação aparentemente mais leniente que o judaísmo massorti oferece como proposta para se guardar o Shabat de forma viável na diáspora. Por exemplo, a gente permite usar carro para vir para o Shabat. Mas é para vir para o Shabat. Não está permitido usar carro. Está permitido usar carro para vir à sinagoga. Não está permitido usar carro para passear. Não está. Cada um pode fazer, cada um tudo bem. Mas não é o que. Pode por si, né? E não é o que está permitido. O judaísmo massorti não responde por eventuais usos do Shabat que se faz, de carro que se faz em Shabat, fora para ações puramente voltadas para o sagrado. Ou para a prática de uma mitzvah maior, que é a Mikra Kadesh, que é se reunir em Shabat. E ele disse, e o judaísmo massorti oferece essa proposta, por quê? Porque ele sabe que a médio prazo, ou a curto prazo, não dirigir no Shabat pode ser considerado uma mitzvah. Mas a médio e longo prazo, isso pode representar o fim de uma sinagoga e o fim da prática de Shabat. Sim. Você começa guardando o Shabat sem usar carro para ir na sinagoga. 3 meses depois você está usando o carro para outras finalidades porque você se apartou do povo. Sim. Então é pior. Então é baseado nisso. O mesmo acontece com o celular, que a gente usa o celular no Shabat para transmissão, para falar com os internautas, para responder os nossos amigos, para interagir ali durante o serviço. Não significa que está permitido usar o celular para outras finalidades. Então é isso que a gente tem que entender. O judaísmo massorti não propõe algo que destoe da Torá, mas sim algo que torne a Torá viável para a gente nos dias de hoje, levando em consideração algo maior, que é a preservação da Torá e a preservação do judaísmo e do próprio povo judeu enquanto fé, né? Bom, dito tudo isso, verso 4 em diante, a gente vai falar aqui, então, primeiro aliá, que é o que a gente vai trabalhar nessa paraxá, vai falar, então, o Moshe vai resumir aquilo tudo que ele recebeu, desde a paraxá de Terumá, e a gente vai entender logo depois por que esse mês de Adar, que a gente está vivendo, estamos finalizando o mês de Adar, e por que desde Purim, 30 dias antes de Pessah, a gente estuda as leis de Pessah, e por que Adar é tão importante para o contexto aqui. Vamos ler a partir do verso 4 e a gente vai depois explicar lá na paraxá de Pekudei também. Verso 4 em diante, podemos fazer a leitura até o fim da primeira aliá. Vamos lá, falou Moshe. E falou Moshe a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará oferenda do Eterno: ouro, prata e cobre. Pronto, até aí. Veja que lá no Terumá ele fala: disse Hashem a Moshe, diga aos filhos de Israel que tragam Terumá de acordo com o coração se mover. Ele só está falando isso para o povo agora. Só agora que ele está falando para o povo. Então tudo que foi falado antes é um diálogo entre Hashem e Moshe. Somente. Somente, exatamente. E é uma surpresa, né? Porque a gente começa, a gente acha que a gente foi enganado. Né? Foi enganado, exatamente. Né? Mas por que as oferendas, quando a gente fala de Terumá, e Terumá conhecido com é um dos Shabat chamado Shabat Shekalim, por que a gente recolhe a oferenda lá? Aquela lei já foi dada. Já foi dada, tá? E aí a gente vai entender isso lá na paraxá de Pekudei, versículo 5. Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Já lemos, né? Já lemos. Todo aquele doador. Não, versículo 6. Isso. E tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabras. E peles de carneiros, tintas de vermelho. É interessante falar ali que é pele de carneiro vermelhas. Aqui ele traduz como tinta de vermelha porque ele considera que não há carneiro vermelho, tá? Mas vamos lá, pele de carneiro, tinta de vermelho, peles de tarras e madeiras de acácia. Pronto. E azeite para a iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno.
até aí por enquanto. Então aqui, ele fala aqui, tecido de azul celeste é o petit relet, púrpura, carmesim, linho, pele de cabras, pele de carneiro, fino de vermelho, tarraxo, madeira de acácia. Aí ele fala, azeite da iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso das especiarias. Então, as especiarias eram usadas em duas coisas. Era usada para fazer o ketoret e era usada para serem adicionadas no óleo que era utilizado pela unção, para a unção dos sacerdotes. No óleo ela não era queimada, ela era misturada. Sim. E o óleo se tornava um óleo aromático. Isso, era um perfume, né? E essas mesmas especiarias, não exatamente as mesmas, porque são 4 especiarias só usadas no... E as outras especiarias, que eram 11 especiarias no total, essas eram piladas e tudo mais. E a quantidade a gente já falou, acho que não aqui, né? Mas você sabe qual que era a quantidade que era preparada de especiarias? Eu não lembro, mas foi falado aqui, 2 para-chutes atrás, né? Cerca de 240 a 260 quilos. É muita coisa. De especiarias. Bom, tudo bem, era para um ano, né? Para um ano, 368 manês, 365 dos quais para os dias do ano solar, um mané para cada dia, meio mané pela manhã, meio mané à tarde, que dá mais ou menos 250 gramas de incenso, um potinho de Nescafé, mais ou menos queimado de manhã, queimados no fim da tarde, no minhá ali quase à noite. E aí os 3 manês restantes, isso é interessante, os 3 manês restantes eram de novo postos no almofariz, que era o pilão, um dia antes do Yom Kippur, e esses não eram queimados no altar do incenso. Eles eram colocados no turíbulo. De que maneira? Pegava a brasa do altar exterior, colocava dentro do turíbulo e jogava o incenso em cima da brasa do altar exterior. Adentrava-se com esse turíbulo no santuário, no Eihal. Atravessava-se no dia do Yom Kippur o chamado Parochet do Santo dos Santos, e esse turíbulo ele aromatizava, tá? E era colocado entre os varais da arca. E a arca, quando você imagina a arca, como é que você imagina a arca dentro do Santo dos Santos? O Santo dos Santos ele tinha uma medida parecida com essa sala. Ele tinha 5 metros por 5 metros por 5 metros. 5 por 5 por 5. Era um cubo perfeito. Quando você entrava no Santo dos Santos, como é que você imagina que estava essa arca posicionada? Você entra, ela tá nessa posição, nessa mesa aqui. Nessa mesa. E aí o varal aqui na sua frente. Exatamente. Então, é o que todo mundo pensa. Não é? Não é. Ela estava de frente. Os varais estavam do leste para oeste. Ou, perdão, do oeste para leste. Entendeu? Ela ficava de frente. Os varais, a gente sabe disso porque no Talmud é dito que quando a arca era colocada no templo, os varais da arca formavam 2 seios na cortina. É dito isso. Porque tem aquela coisa do feminino que a gente sempre fala. Sim. A cortina batia e formava 2 seios. Então por isso a gente sabe que a arca ficava nessa posição. E tem um motivo. Para que os queruvim que ficavam em cima da arca, o seu vão entre as 2 asas ficava exatamente no meio do Santo dos Santos, e quando o sol atravessava ali, ele atravessava o 4º quadrante das orações durante o dia e entrava no horário da Minhá Kitaná. Aí uma outra história, mas os 2 anjos ficavam assim, e quando o sol passava aqui no meio, marcava a chamada 9ª hora do dia. Entendeu? Até a 12ª hora. É interessante, ela ficava assim. Então o turíbulo, ele ficava no meio dos varais. Quando ele entrava, ele colocava assim no meio dos varais, a arca ficava aqui, ele colocava no meio
Então, tudo simétrico, do lado pro outro, entendeu? Bom, e aí essas 11 especiarias, que a gente vai falar mais amanhã, e aí o óleo que era utilizado, os varais da arca, e aí ele continua, versículo 13, é isso? Não, Verso 11. 11. Isso. E o tabernáculo? O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, Uhum. a arca e suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas O varas... tampo aqui, o tampo da arca, né? O caporete. Caporete. Uhum. A mesa, suas varas e todos os seus objetos, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, Uhum. e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da porta para a entrada do tabernáculo. O altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos, e o lavatório e sua base. As cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio e suas cordas, os vestidos do serviço para servir na santidade, Uhum. os vestidos da santidade para Aarão, o sacerdote, os vestidos de seus filhos para servir. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moshe. Para quê? Por que eles saíram de diante de Moshe? Para começar a buscar Pra as oferendas. Exatamente. Então aqui é Ei, só vamos, aqui. Vamos buscar, ele Vamos pediu, buscar. vamos buscar. Isso. Então é só aqui que a gente vê ele descrevendo as coisas. Então lá em Terumá é só uma conversa entre Deus e Moshe. Só uma conversa entre Deus e Moshe. Aqui é que ele transmite, tá? Isso acontece quando? Isso acontece no mês de Adar. Então, é por isso que o mês de Adar foi escolhido, posteriormente a esse texto, para que no mês de Adar o meio shekel fosse trazido. E por que o meio shekel era trazido no mês de Adar? Na sua opinião? Agora ficou difícil, hein? Tá subindo o sarrafo. Não tá não. Mas, na minha opinião, Ravi, era para que, como tinham outras ordens que seriam dadas adiante, ele precisaria saber exatamente com quem ele poderia contar. Certo. Contar para quê? Aí existem várias coisas, para o Ah. serviço, para uma possível guerra. Era um censo. Era um censo. Certo, também era. Esse Mas- também era, quer dizer que também era outra coisa. Também era outra coisa. Então continua. Vamos lá. Paraxá de Kitsá vai falar. E falou o Eterno a Moshe dizendo: quando receberes a soma dos filhos de Israel conforme o seu número, dará cada um resgate por sua alma ao Eterno. Ao contá-los, não haverá neles mortandade para contá-los. Então ele não podia contar se não fosse com dinheiro. Aí você está certo. Era para fazer o censo. Isso dará a cada um número dos que são contados, 20 guerás, o ciclo, metade do ciclo, oferenda separada para o Eterno. Todo aquele que fizer passar pelo número dos que são contados a idade de 20 anos para cima, dará uma oferta separada ao Eterno, que é a terumá. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá, porque é um valor pequeno. É um valor lá de meio shekel. Todo mundo consegue pagar. Todo mundo consegue pagar. É uma anuidade, bem pequenininha. A gente colocou R$72 como referência, dava quase R$70, colocou 72 por motivo cabalístico. Uns vão encontrar mais de R$100, cada um vai fazer a sua conta. De qualquer maneira, é um valor que por ser anual é considerado pequeno. Para que e por que essa conta ela servia para expiação? O que responde é o versículo 16. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da reunião. E será para os filhos de Israel como memorial diante do Eterno para expiar por vossas almas. Ou seja, com o meio shekel era comprado tudo aquilo que ia ser feito ao longo do ano. Eram comprados animais, era comprado o incenso, era comprado o óleo. O que isso nos diz? Nada do que era feito
no santuário era gratuito. Então veja, chame lá Elohiave, e chame lá Betsalel, e eles vão fazer, porque eu vou dar a eles Tevuná, um tipo específico de sabedoria, e eles vão fazer lá a obra de ourives, e vão fazer ouro batido, vão construir a arca sagrada e a menorá e etc. E eles vão receber o que por isso? Pagamento. A obra de perfumista, pagamento. Por que ele tem que receber? Porque ele também tem que dar. Não é só por isso. Mas é por isso também. É, por isso também. Mas por que ele tem que receber por esse dinheiro? Porque se ele fizer de graça... Porque ele emprega tempo. Sim, mas se ele fizer de graça, a mitzvah é de quem? É dele. Mas como ele era pago com o meio shekel, a mitzvah é de quem? De todo mundo. De todo mundo. Quem por deu, isso... o rico que deu, o pobre que deu, todo mundo. Quem deu, tá fazendo... cumprindo a mitzvah. Está cumprindo a mitzvah. Então, por isso que o meio shekel era para expiação. Porque com ele, todo o trabalho do santuário, todas as coisas do santuário eram compradas. Mas eu já dei o ouro. Sim, você deu o ouro, que ele vai usar para fazer a peça. Mas e o trabalho, você deu? Não, você não deu, porque você não está trabalhando. Então o trabalho vai ser pago em meio shekel para essa pessoa que está fazendo. Até o trabalho era pago com esse valor. As especiarias eram trazidas. Mas a confecção era paga. Do incenso, do perfume, era pago. Eram pagos. E nos anos... Porque isso só foi feito uma vez. Os outros anos, as especiarias continuavam tendo que ser usadas. Elas eram compradas das pessoas que plantavam essas especiarias, das pessoas que faziam a moagem dessas especiarias, a pilagem dessas especiarias, a mistura. Tudo isso era pago. Todo o serviço do santuário é pago, ele não é gratuito. Então, quando uma pessoa, ela, por exemplo, dirige para a sinagoga uma oferenda, seja ela dizimal, seja ela voluntária, ela está tomando parte do que a gente está fazendo aqui. Tem que ser pago. Entendeu? Porque a mitzvah é de todo mundo, não é só da gente. A gente é um shaliach. E é aplicando esse princípio, né, Ravi, que as sinagogas, muitas sinagogas, aqui no Brasil, não sei se existe a prática, mas Israel, ela vende as letras da Torá. Isso. É baseado nesse mesmo princípio que e fugiu a palavra. Da mezuzá. O sofer. O sofer recebe para poder escrever a mezuzá. Isso. É por esse mesmo motivo que, né, um kadish pode ser levantado para alguém e pagar por ele, mas o cara não está mais aqui. Bom, mas ele prometeu doar sem promessa, né? Prometeu doar sem promessa em relação da alma. E aí você está fazendo aquilo ali, você está cumprindo a mitzvah. E está fazendo com que ele também cumpra a mitzvah dele. Exatamente. Né? E no caso do Kadish, a mitzvah nem é do Razan, porque o Razan não está com o pai morto. Não é o pai dele, não é o familiar dele. Exatamente. Então só vale se houver essa transferência. A Torá estabelece esse princípio. Bom, a gente já está bem adiantado para Parashá de Pekudei, lá para a sexta aliá da Parashá de Pekudei, Parashá dupla. Semana que vem já estaremos iniciando o livro de Vaikra. Sexta aliá de Pekudei. Fizemos a primeira leitura de Vaikirel e faremos a sexta leitura de Pekudei. Vamos lá, capítulo 40, verso 17. Essas duas parashotas são pequenas, né? São acabam pequenininhas. Juntando. Isso. E acaba coincidindo as épocas, né? Mas vamos lá, sexta aliá. E foi no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que foi levantado o tabernáculo. E fez levantar Moshe o tabernáculo, e pôs suas bases, colocou as suas tábuas, pôs suas barras, e fez levantar as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele por cima, como ordenou o Eterno a Moshe. Continua. Tomando o testemunho, o pôs na arca, e colocou as varas sobre a arca.
Os testemunhos aqui são as duas tábuas da lei tábuas da lei. que ficavam, e também o caporet, que ficava o tampo do testemunho sobre a arca, e pôs na arca. E pôs na arca por cima e introduziu a arca no tabernáculo. Pôs a cortina da divisória e protegeu a arca do testemunho, como ordenou o Eterno a Moshe. Pronto, continua. E pôs a mesa na tenda da reunião, no lado norte do tabernáculo, fora da divisória. E pôs em ordem sobre ela os pães diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o candelabro na tenda da reunião em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como ordenou o Eterno a Moshe. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião diante da divisória, e fez queimar sobre ele incenso de especiarias, como ordenou o Eterno a Moshe. Pronto. Aqui Moshe começa então a colocar o tabernáculo em funcionamento. E aí aqui no versículo 17 nos dá uma informação importante sobre o dia que o tabernáculo foi edificado. E ele foi edificado no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês que foi levantado o tabernáculo. Então, quanto tempo fazia que eles tinham saído do Egito? 2 anos. Quer dizer, tinha saído 1 ano, né? Esse era o segundo ano, estava começando o segundo ano. Isso, exatamente. Estava com exatamente 1 ano que eles haviam saído. Eles saíram na época de Pêssar, né? Saíram da em Pêssar. futura Pêssar ainda, que ainda não tinha sido dado Pêssar, né? Tinha sido dado Sim. lá no Egito, dia 15. Eles saíram no dia 15. Então, aí saíram na datação de Pêssar. Isso. E agora a gente está no primeiro dia do segundo ano do primeiro mês. Exatamente. Ou seja, 1 ano depois, no outro Pêssar, começa a levantar a pergunta o tabernáculo. isso aqui acontece 1 ano depois? Ou ele está falando de 1 ano que está vigente? Porque veja, quando ele deu, é interessante isso aí, quando ele deu o Pêssar, ele falou, e esse será para vocês o primeiro mês do ano. Quando é que começou o ano? Nissan. Que dia? Primeiro. E Pêssar aconteceu que dia? 15. Eles saíram que dia? 14 para 15. Saíram 15, portanto. 15, saíram 15. 14 para 15 foi a cerimônia. Aí saíram. Então, eles estão 15 dias antes de 1 ano. Entendeu? Sim. É o primeiro dia do segundo ano da saída do Egito, mas esse segundo ano que a começar de 1º de Nissan do ano anterior, que eles ainda não tinham saído do Egito. E sendo que eles saíram do Egito só 15 dias depois, então não faz 2 anos, não faz 1 ano e 1 mês, não faz 1 ano e 15 dias. Faz 1 ano menos 15 dias. Sim. Entendeu isso? Porque só vai se completar 1 ano daqui 15 dias, daqui 15 em Pêssar. Tá? Então, a gente sempre fala, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 15 dias, 2 anos. Não é 2 anos, é o segundo ano de um ciclo que começou em 1º de Nissan no ano anterior. Só que eles ainda não chegaram no dia 15, então nessa data eles ainda estavam no Egito. Então, é 1 ano menos 15 dias. É 11 meses e 15 dias depois que eles saíram do Egito. Numa lua. Que lua? Que lua ele foi erigido? Lua nova. Nova. Primeiro dia do mês. Rosh Chodesh. Lua nova, concorda? Sim. Rosh Chodesh, lua nova. Então eles montaram o tabernáculo na lua nova do primeiro mês do segundo ano. O segundo ano começa a contar no dia 15? Não. O segundo ano começa a contar no dia 1º. Eles ainda teriam ficado 15 dias no Egito. O que vai acontecer 15 dias depois daqui? Pêssar. Agora, o tabernáculo não é apenas um templo. Isso a gente já sabe, né? Já sabe. Quem está aqui acompanhando já sabe que o tabernáculo não é somente um templo. Não é somente um templo. Ele é um mecanismo através do qual a alma do povo de Israel e seu processo vibracional está conectado com a Torá celestial, que é o universo.
Bom, então a gente tem que entender o seguinte: o calendário, o tabernáculo também era um calendário anual, e ele também era um relógio solar. E pasme, também era um relógio noturno, lunar. Mas aí você pergunta: que horas são? Eles sabiam que podiam rezar certas coisas somente até meia-noite, concorda? Sim. Tratado Beira-Rotes, Shema até meia-noite. Como é que eles sabiam a meia-noite? O relógio sempre foi o mesmo. Eles sabiam a hora do dia pelo sol, sabiam a hora da noite pela lua. E como é que eles sabiam a hora da noite pela lua? Pela a viagem dela no céu. A viagem dela no céu. E o horário que essa viagem começava. E essa viagem sempre começava no mesmo lugar do sol, a leste. A lua nasce no leste e morre no oeste todos os dias. Tá? Só que as fases da lua mudam exatamente, cada quadrante muda exatamente o horário que ela nasce e o horário que ela se põe. Lua nova nasce às 6 da tarde, exatamente no equinócio. Estamos chegando em equinócio. O equinócio vai ser agora. Hoje é dia 13. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Pronto. Quando é que é o equinócio? Dia 20 agora de março. Tá? Dia 20 de março. Grave essa informação. O equinócio começa dia 20 de março, certo? Certo. Dia 20 de março é que dia do mês? Que dia da semana? Próximo sábado. Sexta-feira. Sexta-feira? É, sexta-feira. Então na próxima sexta-feira nós vamos estar entrando no equinócio, certo? E no dia 19 é o quê? Rosh Chodesh Nissan. Próximo dia 19. Interessante. Então significa que esse texto aqui vai se cumprir semana que vem. Exatamente na quinta-feira. O que nos dá uma ideia de o que é a lua nova, né, para o povo judeu naquela época. Nesse dia, o sol nascia exatamente às 6 da manhã do nosso calendário atual, nosso relógio do Santo Dumont atual. Juntamente com o sol. Então, em todo o equinócio, quais são os equinócios? Equinócio de primavera, equinócio de outono, ou seja, no primeiro dia de Nissan, regido pelo signo de Áries, e no primeiro dia de Tishrei, regido pelo signo de Libra, Sol e Lua nasciam no mesmo horário e na mesma estação. Então, naquele dia, primeiro dia de Nissan, quando o tabernáculo foi erguido no deserto, lá na península do Sinai, a mais ou menos 28 graus de latitude, o sol nasceu exatamente na porta do santuário. Rabi, então estaríamos falando de um alinhamento planetário? Um alinhamento planetário entre Malhut, Isod, Lua, e Tiferet, na árvore da vida. Sim. Então, Terra, Lua e Sol se alinhavam. Tá? Eles se alinhavam. E detalhe, a Lua, ela no equinócio nasce no meio e o Sol também nasce no meio. A partir dali, eles começavam uma viagem individual. Quando chegava num determinado período, ele nascia a sudeste ou nascia a nordeste, o Sol. Entendeu? Então, assim, no equinócio ele nascia na porta. No verão, ele nascia a nordeste. Tá? A nordeste. E no inverno ele nascia a sudeste da entrada do santuário. Aqui no ângulo. Então, o sol nasceu exatamente no ângulo da cerca do tabernáculo. A 2,5 metros de altura. Começou o verão. Quando ele chegava na outra ponta, exatamente no ângulo, começou o inverno.
quando ele chegava ali, ou era primavera, ou era outono. Então ele ia girando lá, ele ia caminhando na cerca do santuário. E até os varais serviam como divisórias. Então eles sabiam qual é a estação que estava, olhando para as divisórias. É como se fossem ponteiros, é como se o relógio fosse o sol fosse um ponteiro que ia caminhando nesses intervalos. É interessante, bem interessante. É. Sem contar que, trazendo aqui uma informação, né, dos que são da sua área também, né, os holísticos, e os cabalistas. Sim. Eles fazem um comentário bem interessante, que é o início de projetos, né? Para que um projeto não dê errado, ele tenda a dar certo, o ideal é começar nas luas novas. Isso. E é interessante que a informação aqui é dada, e para começar no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. E então, lua nova. E aí fica interessante o seguinte: as luas, em suas respectivas fases, exatamente na viração de cada fase, ou seja, quando ela está exatamente quarto crescente, metade escuro, metade claro, exatamente quarto minguante, ou lua nova, ou lua cheia, elas nascem em horários diferentes do dia. Então, lua nova nasce no equinócio 6 da manhã. Lua crescente, meio-dia. Lua cheia, 6 da tarde. Lua minguante, meia-noite. Sempre na mesma direção leste. E aí o nosso amigo internauta que está nos assistindo vai dizer assim: mas eu não vejo ela nascer ao meio-dia. Bom, considere que nós estamos no hemisfério sul. Exatamente. E aqui nós estamos falando do hemisfério norte. Exatamente. Né? Mas é a mesma coisa. Ela nasce no mesmo horário. Só que aqui. Mas aí eu estou dizendo que isso acontece porque eu já estive lá do outro lado e sei que quando a informação vem, eu vou analisar, né? E aí eu digo, não, mas eu não consigo enxergar ao meio-dia a lua nascendo. Porque tá dia. Mas às vezes você consegue, você olha para o céu e diz, olha a lua. A lua tá de dia. E ainda está no dia. Mas como a lua aparece pelo dia, né? Lua crescente. Então. Quando você olha durante o dia e a lua já está lá. E a lua está lá, é porque ela é lua crescente. Entendeu isso? É interessante. É lua crescente. E quando a gente olha para a lua crescente, aí um dado astronômico interessante, matemático, quando você olha a lua crescente no céu, visível, durante o dia, há 45 minutos atrás, nós estávamos naquele lugar onde está a lua. O planeta Terra estava lá. Então a gente está vendo a nossa viagem. A gente acabou de passar por lá há 45 minutos aproximadamente atrás. Isso é louco, né? Essa observação é louca. Agora olha só. Só o instante da NASA. Agora veja bem, fica mais interessante. Porque existe uma lua que nasce exatamente às 6 da tarde. Ou seja, o sol está se pondo no santuário, lá no oeste do santuário, lá no fundão, ele está se pondo. Aqui está nascendo a lua. O encontro do sol e da lua simultâneo. Isso acontece quando? Na lua cheia. Então, quando é que eles celebravam Pêssar? Quando a lua cheia nascia. Quando é que eles celebravam o Rosh Hashanah, ou Festa das Trombetas? Quando a lua cheia nascia. Ela nascia às 6 da tarde. Ao longo daquela noite, ela circulava o santuário na sua respectiva inclinação, na sua respectiva época. Tá? Nunca ao centro, porque eles não estavam no Equador, eles estavam acima dos trópicos, né? Acima dos trópicos. Porque se eles estivessem no Equador, a lua faria um ciclo exatamente em cima do santuário. Mas ela não faz. Ela giraria por cima, ela gira ao redor, né? Ela gira ao redor, cada vez mais inclinada. Sim. Pela sombra dos utensílios do templo, era possível saber, inclusive, que horas eram do dia e que época era. E a sombra mais longa era a sombra de inverno, porque o sol estava numa inclinação bem mais baixa, gerando uma sombra dos objetos. Então, veja, era um relógio do sol. Então ele sabia, por exemplo, se a lua nasce 6 horas,
Que horas é meia-noite? Quando a lua cruzar a porta do santuário. Era meia-noite. Quando ela se pusesse, era 6 da manhã. Deu para entender? Se a lua é nova, ela nasce às 6 da manhã, ela só ia chegar do outro lado às 6 da tarde. E assim por diante. Então, o relógio do sol era as horas do dia. E o relógio da lua eram as horas da noite. Lembrando que exatamente no equinócio, as horas do dia e as horas da noite são iguais. 12 horas cravada de luminosidade, 12 horas de obscuridade. Ao longo do período em que do outono iria para o inverno, no primeiro dia do inverno, era a noite mais longa. Ela começava a diminuir. E no primeiro dia do verão, o dia mais longo. Então, como é que eles trabalhavam? É interessante. Naquela região do Sinai, a latitude do Sinai naquela região, diz o seguinte: 10, 14 solstícios, 12, 12 equinócios. Significa que no solstício de verão, 14 horas de dia, 10 horas de noite. Equinócio, 12, 12. E no inverno, 14 horas de noite e 10 horas de dia. Então, como é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam 14 horas no verão, trabalhavam 12 horas nos equinócios e trabalhavam 10 horas no inverno, porque os sacerdotes trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer. E o último ato do dia era o acendimento das luzes da menorá e a queima dos órgãos dos sacrifícios anteriores, que ficavam até de manhã. De manhã ele pegava, colocava as 2 peças de madeira para queimar no altar e recomeçava tudo de noite. Então eles tinham turnos. Isso, remoção das cinzas. Então esse trabalho deles era um trabalho guiado pelos equinócios e pelos solstícios. Isso é algo muito interessante, fantástico, se você para pensar. E aí, por causa disso, então os sábios vão entender que o mês de Adar é o mês em que essas mitzvot estão em validade. É quando se recolhia ao longo dos 4 Shabbatot que antecede o mês de Nissan, é quando se recolhia. Se recolhia o meio shekel ao longo do mês de Adar, que é o 12º mês do calendário. Se recolhia as terumot, se recolhiam o meio shekel, e com tudo isso se comprava para o ano inteiro aquilo que se faria no santuário. A partir de Rosh Chodesh de Nissan, que você já tinha um sacrifício adicional de Musaf, Shabbatot, e aí depois chegava Pesach, aí você tinha o sacrifício adicional de Pesach. Aí no 7º dia, de novo, você tinha outro sacrifício adicional de Pesach, tinha sacrifício de Shabbat, e até Shavuot, e assim por diante. Então ela era um ciclo sazonal, zodiacal, e aí a cada mês do ano o sol nascia num ponto do santuário, então era possível saber qual mês. Então, se no verão, que a gente chama de dezembro, Kislev, ele nascia lá no noroeste, né? Noroeste não, nordeste. No nordeste, se ele nascia lá no nordeste, então pronto, começou o Kislev. Um pouquinho para cá, aí dividia por 6 aqui, entre um e outro, no equinócio de novo nascia. Então eles sabiam por aqui que mês era. E a lua também, que horas eram da noite. Isso é algo assim fenomenal, se a gente para pensar que o tabernáculo não era apenas um santuário, ele era muito mais do que isso. E eu acho que isso explica porque que todo esse mês de Adar é um mês de bênção, e é um mês dos peixes, um mês de abundância, porque a nossa abundância também ela é obtida a partir do mês de Adar e das práticas de Sedaká
que a gente faz no mês de Adar. É isso? Quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não queria sobre o assunto, mas sobre fazer um adendo sobre Moshe, né? Pois não. E o adendo é o seguinte, sobre a capacidade de liderança que Moshe tinha com o povo. Uhum. É interessante que na paraxá passada a gente vê o povo fazendo bezerro de ouro. Isso diante de Aharon. Na verdade, Aharon é quem faz o bezerro de ouro. Joga o ouro e o bezerro pula, né? E o que acontece? A gente vê que Aharon, mesmo sendo uma pessoa de uma palavra muito firme, sendo uma pessoa que traria, como a gente vai ver lá diante do faraó, falar por Moshe, um cara que era bom de locução, mas ele vê que a gente vê que na liderança ele pecava. Né? Não é que ele fosse no caso de Aharon. De Aharon. Certo. E aí quando a gente passa o evento do bezerro, a gente vê aqui uma paraxá na seguinte, que é essa paraxá que nós estamos, vai que relo. A gente vê o tamanho da liderança e como as pessoas escutavam e confiavam na liderança de Moshe. Meio que às cegas até. Porque ele só precisou dizer, olha, o Eterno mandou fazer assim. E as pessoas ali já saem e vão embora para casa. Peraí, vamos buscar o que ele está dizendo. Então assim, é diferente. E era isso que eu queria falar sobre Moshe. Não é sobre a paraxá em si, mas fazer esse adendo com relação à liderança e à potencialidade que ele tinha diante do povo. E aí, nessa mesma paraxá, versículo 36, eu quero terminar essa paraxá de Pekudei, dizendo o seguinte, aqui no versículo 36. Versículo 34, Maftir da paraxá, fim da 7ª aliá. Lê pra gente. E cobriu a nuvem a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E não pôde Moshe entrar na tenda da reunião, porque pousou sobre ele a nuvem. E a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E ao levantar-se a nuvem de sobre o tabernáculo, moviam-se os filhos de Israel em todas as suas jornadas. E se não se levantava a nuvem, não se moviam até o dia de seu levantar. Porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e de noite havia fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pronto. Esse texto é um texto lindo, maravilhoso. E cabalístico, né? E cabalístico. Porque esse mesmo espetáculo, esse mesmo evento, ele aconteceu com o nosso amigo Shlomo Amelech, quando ele edificou o templo, também no dia 1º de Nissan. E a glória do Eterno encheu. Então é como se o Eterno dissesse, eu aceitei o que vocês estão fazendo. Eu vou lá. Eu vou lá. Isso. Vou contemplar. E ele aceitou. E se cumpriu a palavra que diz, Ve'asulim mikdash ve'sherranti betorhem, construam para mim um santuário e eu me manifestarei no meio de vocês. Então eu falei tudo isso do sol, eu falei tudo isso da lua. A gente só esqueceu de dizer que enquanto a lua e o sol estavam nesse seu trânsito, a coluna estava sobre o santuário. E agora a gente entende por que o Eterno escolheu aquele lugar para edificar o santuário, lá na Península do Sinai e depois Jerusalém, e não o Equador, quando ele passaria, porque ela passaria pela nuvem. E não, ele circulava a nuvem. A lua circulava a nuvem, o sol também circulava a nuvem. Isso é fantástico. Tentar imaginar isso é algo fantástico. Para terminar, eu sei que a gente já está bem adiantado no nosso horário. Para terminar, Salmos 19 descreve isso que eu falei do sol e da lua. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. Quando um dia termina, ele fala, agora pode começar. Uma noite revela conhecimento à outra noite.
Não há palavras, não se ouve voz, eles são silenciosos. Contudo, em toda parte se faz ouvir sua linha, a linha do seu trânsito, até os confins do mundo. Suas palavras, neles pôs uma tenda para o sol. Tabernáculo, uma tenda para o sol. E é como o noivo saindo do seu dosel, que se alegra como o herói ao percorrer o seu caminho, de uma extremidade dos céus até a sua saída, e o seu círculo vai até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor, porque a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso é fantástico. É uma poesia. É um poema, e o sol, ele está descrevendo o sol que sai. E se você estiver olhando para o mar e você vê a curvatura da terra, quando o navio começa a descer, ali é 5 quilômetros a partir de você. É só o que a gente vê. Na terra, 4 quilômetros e 600. No mar, 5 quilômetros. É o que a gente tem de círculo ao redor de nós. É uma quipá. A gente vê o sol fazendo aqui. Se eu estou aqui, o sol me acompanha também. A quipá me segue. É uma quipá celestial, a abóboda celeste. Ela me segue onde quer que eu vá. É o olhar do observador. Ninguém se esconde dela, né? Ninguém se esconde. E isso é preciso muito cinismo para não se impressionar com isso aí. O universo, ele nos acompanha. Aonde a gente vai, tem uma quipá sobre nós. E a quipá que a gente está usando na nossa cabeça testemunha justamente essa abóboda celeste que o sol circunda sobre o tabernáculo. Mas o tabernáculo não tinha 5 quilômetros, não, mas ele tinha 2,5 metros de altura, o seu muro, causando um horizonte para quem estava dentro dele. E quem estava dentro dele tinha uma experiência imersiva de geolocalização e de heliolocalização do trânsito do sol. É isso. Não dá mais tempo para nada. Que o Eterno abençoe a todos. Suas considerações finais aos nossos internautas. A gente vai ficando por aqui. Eu queria mesmo agradecer, Rafa, pela oportunidade de estar aqui trazendo esse estudo, né? E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Quero dizer que daqui a pouco voltaremos, né? Daqui a pouco voltaremos. Vai estar falando e agradecer pela oportunidade. Quem sabe nas próximas aí a gente tá junto. Que o Eterno abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta já já com o nosso Kabbalat Shabbat, nosso Arvit de Shabbat. Não saiam daí. Shalom Lekulam. Paz e plenitude a todos. E desde já, Shabbat Shalom Umevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.